Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões dessa feita. Nós leremos do verso 38 ao 40. Marcos, capítulo 12, do verso 38 ao 40. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo em sua Bíblia, Sagradas Escrituras. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra bendita, pela graça que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos para aprendermos o Santo Evangelho. O Senhor é quem nos ensina, o Senhor nosso Deus, a Tua palavra é espírito e vida. A carne, como o Senhor mesmo disse, para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então que haja espírito, vida, poder, graça em nossas vidas pelo poder da Tua santa palavra. Tua palavra esmiuça, apenha, Tua palavra despedaça os cedros do Líbano. Faz, Senhor, maravilhas em nosso coração, em nosso meio, edificando o Teu povo, convertendo aqueles que ainda não foram convertidos, quebrando e sujeitando a Ti, Senhor, toda desobediência e cada vez mais fazendo com que nossos corações se enterneçam pela verdade bendita. Abençoa a Tua igreja. Nos ajuda essa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nosso sermão anterior, nós observamos como o mestre deixou claro para os seus opositores e também para nós quem ele era, ou seja, Cristo, que é o Filho e Senhor de Davi. E que no final de tudo, como nós vimos na semana passada, ele subjugará todos os seus inimigos, muitos pelo seu cetro irresistível de amor e outros pela manifestação da sua ira. Nós vimos isso no texto de Marcos, do capítulo 12, do verso 35 ao 37, onde Cristo perguntou, de quem vós dizeis que o Cristo é filho? Ele é filho de Davi, como pois Davi lhe chama Senhor. Então, o Senhor explica e cita esse texto do Salmo 110, nós vimos como é muito belo, para entendermos a história da redenção. De fato, nós observamos nessa perícope passada a história da redenção, que está centralizada no Messias, Cristo Jesus, Cristo de Deus, e Ele é de fato Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. Lamentavelmente, isso estava oculto aos seus adversários. Claro, como também muitas pessoas ainda não conhecem o Evangelho, isso é oculto aos seus olhos, pois a cegueira assim os caracterizava e também caracteriza ainda muitos que não foram iluminados. Toda a religiosidade dele, dos escribas, dos fariseus, enfim, das autoridades, não lhes permitiam ver o quão distantes de Deus estavam e quão terrível era o estado de suas almas. Então, percebam que esse texto do Cristo, Filho de Davi, que nós consideramos no sermão passado, ele traz a explicação e a verdade central de por que Cristo entrou na cidade daquela forma e com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Então ele disse, ele é Deus homem, ele é o descendente de Davi, mas mesmo descendente de Davi, ele é anterior a ele, porque ele é Deus, ele é o Senhor. E isso foi muito importante porque, como nós falamos aqui, o Evangelho, os evangelistas estão querendo também ensinar a igreja, compreender esses quadros teológicos organizados por eles. Por que Marcos coloca esse texto aqui? Por que na sequência ele traz a censura aos escribas aqui? Como nós vemos em Mateus no capítulo 23, de forma até mais extensa, os evangelistas têm um propósito. Eles têm propósitos aqui em vista, claro, o Espírito Santo os conduzindo. E com essa censura aqui, no verso 38 ao 40, incisiva por parte do mestre e aqueles homens, ele revela de forma ainda mais intensa
o verdadeiro estado de suas almas e, claro, o consequente juízo divino sobre os mesmos. O que o evangelista está dizendo é o seguinte: eles tentaram de todas as provas desacreditar Jesus, mas ele é o cumprimento de toda a expectativa messiânica, ele é o Cristo de Deus. Isso ele mesmo comprova com a declaração aqui no texto sobre Cristo, filho de Davi, do Salmo 110. E ele então, agora, uma vez que revela quem ele é, dá essa clareza na compreensão da sua pessoa, ele também mostra quem eles são. No que consistia a religiosidade deles? Eram de fato homens piedosos, eram de fato pessoas que serviam a Deus. Então essa censura de Cristo mostra também essa gravidade de se viver de aparência, mesmo com tanta proximidade com as questões religiosas, como era o caso dos escribas, principalmente. Então, nós vamos aprender mais aqui essa noite, também, e examinar os nossos corações, a fim de não vivermos de aparência, principalmente de aparência religiosa e glórias humanas, à semelhança dos escribas e fariseus. Então, veja que esse texto aqui, de Marcos 38 ao 40, ele vai destacar isso: guardai-vos. O Senhor está ali, os escribas estão ali, e ele não hesita em falar abertamente: guardai-vos dos escribas. Meu Deus, me guardar dos homens que são os intérpretes da lei, as autoridades maiores da lei, conheciam a Bíblia de forma intensa. Sim, guardai-vos deles. Que é isso, Jesus? Ele vai dizer por quê? Porque eles têm realmente uma aparência de piedade, mas de fato não servem a Deus, e eu não quero que vocês se enveredem por isso também. Então nós vamos observar essa noite a busca por parte dos escribas do louvor humano. Vamos observar também a busca por parte deles da honra humana também, certo? A capa com que eles envolviam as suas intenções malignas, a capa da religiosidade, e claro, a sentença do Senhor sobre esse tipo de procedimento. Então veja no verso 38, o Senhor diz: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Então nós observamos aqui, primeiramente, a busca dos escribas pelo louvor humano, na sua vestimenta, e o Senhor destaca aqui nas saudações nas praças. Era importante para eles o destaque em meio ao povo. Era importante para eles serem reconhecidos pelas massas. O problema em si não eram as vestes. Existia por parte da Escritura até mesmo a distinção de roupas do sumo sacerdote, dos sacerdotes, dos levitas. Era comum também, naqueles dias, roupas mais caras, mais, vamos dizer assim, requintadas para autoridades, como nós vemos também nos filmes, enfim, na história. Os irmãos podem pesquisar e ver isso com bastante clareza. O problema não era em si a roupa, de fato eles eram mestres da nação, e eles andavam com indumentárias que destacavam isso, vestes talares, vestes longas, certo? Mas o fato é que eles buscavam, mediante isso, o reconhecimento, ou seja, eles não aceitavam passar despercebidos, pelo contrário, esperavam as saudações e as mesuras que lhes eram devidas, certo? Então, um escriba não chegava e saudava primeiro. Ele esperava que as pessoas vissem ele ali presente, e elas então reverenciassem eles. Vissem os escribas com saudações, shalom, enfim, que Deus abençoe, se curvasse perante eles, por conta de que eles chegavam, usando aqui os termos dos nossos dias, né? Chegavam chegando. As vestes, a maneira, né, pomposa com que andavam. Então eles pensavam assim que não podiam ser considerados como a plebe, como as pessoas que estavam ali não tinham tanto conhecimento quanto eles. Quer ver só? Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 7. É interessante que quando as autoridades do templo mandam prender o Senhor Jesus e os guardas voltam sem ele, e os guardas dizem: olha, ninguém falou como esse homem, ninguém jamais falou como esse homem. Eles falam isso no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso de número 46. Versículo 47, eles respondem:
Será que também vós fostes enganados? Olha só, porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Verso 49, quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Parece que a gente está falando até de uma coisa que era exatamente isso, uma plebe. Uma plebe, nós é que somos os peritos em teologia, nós é que entendemos a palavra de Deus, nós é que entendemos as leis do Senhor, e, claro, eles queriam que isso fosse reconhecido pelas multidões. A busca por aplausos e reconhecimento humano sempre caracterizou corações que não se realizavam em Deus. É interessante isso, porque o que acontece é que algumas pessoas até começam bem, gostam de ensinar, gostam de pregar, mas aquilo vai atraindo um séquito, ou seja, um grupo de, hoje em dia mais comum, seguidores, né? E a pessoa então ela vai perdendo o foco da glória de Deus e passa a se deleitar com a glória humana, com o louvor humano, com o reconhecimento humano, de modo que tudo que o povo pensa e fala é determinante para eles. Hoje, nos nossos dias, é muito comum alguém querer se projetar nas redes sociais, postar um vídeo, postar um comentário, postar um artigo, postar seja o que for, e ficar acompanhando o que estão dizendo sobre o artigo. Como a opinião das pessoas é determinante, como o fato de lhes renderem as mesuras corretas, o reconhecimento, os aplausos, é determinante, sem perceber. A pessoa está tratando com questões religiosas, mas em vez de estar adorando e glorificando a Deus, está preocupado com o louvor humano para si. E fica dizendo, não acompanhe porque pode surgir um mal-entendido, eu vou esclarecer. E eu não sei de onde a pessoa tem tanta paciência e tempo para responder N comentários, e ainda ter réplica, tréplica, etc. e etc. 1 Samuel capítulo 15, abre comigo, veja como isso se torna perigoso. Ou seja, quando nós deixamos de nos realizar em Deus, na glória de Deus, e passamos a buscar a glória dos homens, o louvor dos homens. Era assim com os escribas, o Senhor falou, guardai-vos deles, guardai-vos. Eles gostam de aparecer, literalmente é isso, eles gostam de reconhecimento, eles gostam do louvor das massas. E isso não é saudável, isso não é salutar, isso é destrutivo para a alma do homem. 1 Samuel 15, veja como acontece algo aqui muito interessante. A partir do verso 24, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Perceba que Saul, ele vai deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do povo. Não é o ditado que tem aí, né? A voz do povo é a voz de quem? Não, não é. A voz de Deus é a voz de Deus. Saul começou a se preocupar com o que o povo achava, com a sua imagem diante do povo, e desobedece ao Senhor, não destruindo de fato ali Agag, com as posses, os despojos que estavam ali. Samuel repreende duramente. Versículo 25, agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adoremos o Senhor, para que adore o Senhor. Parece que Saul está arrependido, né? Pequei, realmente pequei. Tá bom, Samuel, você tem razão, amém, amém, eu recebo, não é? Vamos lá adorar. Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando Samuel para si ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Imagine aqui, Samuel duramente diz, eu não vou voltar com vocês. Samuel era o profeta, era o homem de Deus. Era determinante para o rei ter o homem de Deus, o profeta ao seu lado, confirmando a bênção de Deus sobre o seu reinado. Samuel lhe vira as costas, isso até dramatiza o fato de Deus haver virado as costas para Saul. Ele agarra no manto, ou seja, rasga-se o manto. Então Samuel lhe diz, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Que palavra dura. O que é que Saul faz então? Irmãos, percebam como o coração de Saul foi tomado. Saul foi um grande rei, ele livrou Israel dos israelitas, livrou Israel dos filisteus.
Mas Saul, pela glória, pela fama, pelo nome, pelo poder, pelo destaque, pelos seus seguidores, pelos vídeos dele que estavam sendo constantemente compartilhados, ele começou a se envaidecer, começou a fazer muitos cursos, vender muitos livros, e Saul passou a se preocupar mais com a opinião dos homens do que com a glória de Deus. Versículo 30, pequei, disse Saul, honra-me, porém, agora diante dos anciãos, do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. O que ele está dizendo? Samuel, por favor, está certo, Deus tirou o reino de mim, está certo, Deus não é mais comigo, mas por favor, me ajuda a manter minha imagem. Volta comigo. Me honra diante dos anciãos, porque se tu não vier, os anciãos vão questionar o meu reinado. Se tu não vier comigo, o povo não vai ficar comigo. Por favor. Saul tinha feito, tinha conhecido um pouco do cearenseis. Vá lá, Samuel. Não me deixe não, vá lá. Samuel tinha uma queda, um carinho por Saul, e ele segue. Tanto mais à frente o Senhor repreende Samuel por isso. Até quando tu terás pena de Saul, visto que eu já o rejeitei para ser rei sobre o meu povo? Mas perceba que a busca pelos aplausos e reconhecimento humano sempre caracterizou corações que não se realizavam em Deus. Assim foi com Saul. Assim também com os reis ímpios, que precisaram ser abatidos por Deus. Irmãos, lembram do caso clássico do profeta Daniel, capítulo 4, sobre Nabucodonosor. O texto nos diz, em Daniel, capítulo 4, veja comigo, abra a escritura, versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio, o rei real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, olha só, Nabucodonosor, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Sobe a cabeça. A pessoa começa as vestes talares, as saudações. Não é? Às vezes você vai observar um livro, ou uma conferência, né? A pessoa quando vai apresentar está aqui hoje conosco, o doutorando, doutor, é porque está doutorando de novo, pós-doutorando, doutor, mestre, graduado, dirige 5 instituições, participa de mais 3 realidades da Junta Internacional de Missões de tal lugar, tal. Aí, no final, pastor fulano de tal. É impressionante isso. Minha glória, meu reino. O texto sagrado diz que falava ele ainda quando desceu a voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Veja novamente como foi com Saul. Serás expulso entre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Glória nenhuma, poder nenhum procede de homem nenhum. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer a erva. Então veja só como a palavra é incisiva quanto a isso. Assim agiam os escribas e fariseus, e assim agem todos os que buscam o louvor humano, mediante a exposição de suas vestes talares nas redes sociais. Hoje as vestes talares, elas estão nas redes sociais. As vestes talares estão exatamente na glória, ou nas glórias dos homens que buscam serem grandes e reconhecidos, até mesmo no meio cristão. Lamentavelmente, tristemente e absurdamente, nós vivemos um show de horrores exposto dioturnamente diante dos nossos olhos em nome da fé. Não é isso? Ou eu não estou no mesmo país que os irmãos? As vestes talares e as saudações multas, as bajulações, os títulos, o desempenho promovido nas redes sociais, tudo isso é a característica dos nossos dias. A busca do louvor humano, a busca do reconhecimento humano, a busca da titulação humana.
que assim agem, fazem em nome da fé, mas apenas visando a promoção do próprio nome, como assim faziam os escribas nos dias do Senhor. Guardai-vos dos escribas, diz o Senhor. Esquecendo-se de que, como diz em Lucas 16:15, tudo que é levado diante dos homens é abominável diante de Deus. Tudo que é levado diante dos homens é abominável diante de Deus. Somente Deus, irmãos, é digno de louvor. Somente Deus suporta louvor. O homem, quando ele é louvado, exaltado dessa forma, ele se torna um demônio em carne. Porque foi isso que aconteceu no Éden, quando o homem quis ser igual a quem? A Deus. Isso foi proposto por quem? Pela serpente. O homem foi feito para a glória divina e não para a glória humana. Em vez das vestes talares, devemos nos vestir e nos revestir como eleitos de Deus. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, veja o apóstolo Paulo diz isso para nós. Ou seja, os escribas buscavam destaque que enchesse os olhos dos homens, mas nós devemos buscar, de fato, nos revestirmos com aquilo que enche os olhos do nosso Deus de alegria. Veja, Paulo fala em Colossenses 3,12, revesti-vos, pois, essa é a linguagem de roupa mesmo, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Jesus nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo 12, da importância de nos vestirmos de prontidão. Veja, abra comigo Lucas, capítulo 12. Diz-nos assim a Escritura, Lucas 12, verso 35. O Senhor fala assim para nós, olha o que está escrito. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Aqui é a iminência da volta do Senhor, a importância de estarmos em prontidão. Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 14, que nós temos que estar cingidos, vestidos com o cinto da verdade. Olha o que Paulo fala, Efésios 6,14. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. 1 Pedro, capítulo 1, algumas referências para os irmãos estudarem até depois, anotarem. Verso 13, Pedro diz, por isso cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O profeta Isaías fala também das vestes de justiça. Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Veja, diz assim o profeta de Deus, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Em Apocalipse 3,18, Deus fala para a igreja de Laodiceia cobrir a sua nudez com vestes que procedem do Senhor. Irmãos, temos que ter cuidado com o louvor humano. Claro que nós não estamos dizendo aqui que nada na vida não tem louvor, isso faz parte, não é? Isso faz parte da vida. Mas nós percebemos quando as coisas estão se desencaminhando para tirar a glória de Deus, como os escribas aqui eram autoridades, mas estavam buscando a glória dos homens. Cuidado com os louvores virtuais dos nossos dias. Por que a sua vida tem que ser exposta na internet? Irmão, não consigo entender isso. Eu nem vejo para ninguém dizer que eu estou vendo, que eu não tenho isso. Mas eu ouço. Por que o que você cozinha tem que ser visto por todo mundo? Por que o que você faz saindo de casa? Engomando a roupa para a glória de Deus. Vestindo agora para ir deixar os filhos na escola. As pessoas já andam com tripé no carro para fazer os takes, né? É take ainda que chama, é? No meu tempo era o take, né? Meu Deus, para que isso? Irmão, Jesus passou 30 anos no anonimato para servir 3 anos. Ele sabia da importância de viver o comum. Eu sempre falo isso. O nosso é interessante. Se você se basear em Deus, ele não se manifesta dessa forma. Não é interessante, né? É o Deus abscônditos.
Mas você sabe que Ele está em todo lugar. Ele não precisa disso. Porque tudo que nós vemos, nós lembramos que a Ele pertence a glória. Isso faz mal a gente, isso faz mal à sociedade, isso faz mal à própria igreja. Essa exposição desnecessária, essa busca por saber como é a vida do outro. Sabe? Esses vlogs escravizadores de supostas mulheres que vivem tão piedosamente, com 7 meninos, cozinham uma mesa, botam um banquete com 7 pratos, engoma 75 roupas, acorda 4 horas da manhã para correr, ver os dias, o sol nascendo e dizendo: os céus proclamam a tua glória. Lê 5 livros, faz um devocional de 2 horas, ora 3 horas de joelho, vai para a academia, passa mais 2 horas, quando o marido chega em casa, ele entra em casa, a fragrância do campo toma de conta, lavanda, tudo belo, tudo brilhando. Isso é mentira. Isso é glória, isso é louvor humano. Isso é abominação diante de Deus. Viva a sua vida comum, simples. Deixe de buscar essas coisas. Os escribas, mesmo usando coisas legítimas, que eles eram homens, olha, e eu estou falando dos escribas aqui, viu? Que eram homens da Bíblia. Mas eles fizeram da Bíblia algo malévolo para eles. As vestes que os identificariam para alguém chegar para eles e dizer: um escriba, vamos perguntar algo sobre a Bíblia. Não, eles chegavam e as pessoas tinham que honrá-los, adorá-los, reverenciá-los. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado no avaliar a grandeza por parâmetros humanos e voláteis de uma sociedade fútil e inócua. Isso é fútil. Isso não tem valor, isso não tem peso diante de Deus. Isso não tem peso diante da espiritualidade cristã. Não entendo como é que pastores têm tanto tempo para estar respondendo caixinha de perguntas. Eu não entendo isso. Eu não dou conta nem das minhas caixinhas de perguntas, imagina dos outros. As perguntas dos irmãos da igreja, o aconselhamento, as diretrizes, dia e noite a gente tem que estar lidando com as realidades da igreja local. Eu não consigo entender por que esse mundo, a igreja está se deixando arrastar por isso. É louvor humano, é reconhecimento humano, é glória humana. Revista-se como eleito de Deus e busque o louvor dele. No final ele dizer para você: servo bom e fiel. E não influencer bom e fiel. Os escribas se perderam. Estavam lidando com questões espirituais. Veja como é tênue a linha. Veja que, mais uma vez aqui lembrando de John Bunyan, que perto da porta para o céu, há uma porta para o inferno. Quando a ignorância pensou que havia de adentrar, baseado em sua força. Veja no capítulo 12 de Marcos, verso 39, ele fala das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles não se contentavam apenas, eles além do louvor, eles queriam a honra. Porque você vai começando a subir a sua cabeça que você é importante. Eles queriam, além de serem louvados, eles queriam mais, ou seja, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares dos banquetes. Dessa forma, buscavam a honra religiosa e a honra social. Tudo que a pessoa quer fazer, ela é melhor, ela é maior. Pode observar, ninguém se apresenta nesse contexto como alguém aprendendo, como alguém... Não, todo mundo está ensinando, todo mundo está com tutorial, não é isso hoje, né? Todo mundo hoje ensina tudo. O conceito que tinham de si, mesmos, era elevadíssimo. E qualquer coisa menor seria para eles impensável. Não pode, não. Tem que estar em destaque, tem que estar na frente. Os primeiros lugares nos banquetes eram aqueles que eram mais próximos dos convidados, aliás, do anfitrião, né? A festa, a honra, então, quero estar perto. Não é hoje a mesma coisa, você observa nesse mundo hoje que a gente vive. E na igreja também não é a mesma coisa, não. Lugar de honra nas festas, lugar de honra no contexto eclesiástico. As Escrituras admoestam quanto à busca de tal honra. Abre comigo em Provérbios capítulo 25, olha o que está escrito, a palavra do Senhor nos diz assim, Provérbios 25.
Verso 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Não é honra. Procurar a própria honra não é honra. É igual quando a pessoa ela tem que dizer para outra assim, né, no ambiente de trabalho dela, ou enfim, seja na igreja, me respeite. É porque não tem um respeito. Aquilo não é algo que você impõe. A honra também não é algo que você fabrica. Não é algo que você... Existe sim, a Bíblia fala, quem honra, honra. Mas, no caso dos escribas, eles buscavam essa honra, eles exigiam os primeiros lugares, eles exigiam serem reconhecidos. Mas quem procura a própria honra, como diz a Escritura, não é honra. Tal busca, ela impede a verdadeira fé. Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 5, veja o Senhor Jesus também é bastante claro quanto a isso. Percebam como isso é perigoso e nós não vamos percebendo como isso vai corrompendo as melhores pessoas que você pode ter conhecido. Quando eu digo para os irmãos, orem por mim, eu peço a Deus para me guardar dessas coisas. Para nos guardar dessas coisas. João capítulo 5, veja, o Senhor fala assim, Evangelho de João, capítulo 5, verso 44. Por que os fariseus e escribas não criam no Senhor? Ele diz, como podeis crer? João 5, 44. Vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Como é que vocês podem crer? Como é que vocês não creem no Deus único, vocês buscam glória um do outro? Como é que vocês vão crer nas palavras de Deus, se vocês estão sempre buscando a bajulação mútua, o louvor mútuo, a honra mútua, a glória mútua? Isso impede de vocês entenderem que Deus é o único que é glorioso e que nele é que vocês têm que crer. O ministério do santo apóstolo Paulo não se pautava em tal busca, pelo contrário. Ele sabia que se ele buscasse a honra humana, se ele buscasse a glória humana, isso anularia a sua pregação. Sempre é assim. Quando o pregador ele se compromete com pessoas ou instituições, ele passa a reter a verdade. Por quê? Porque ele tem que cumprir as alianças que foram feitas. Paulo diz em Gálatas 1, abre comigo, versículo 10. Veja, apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É muito fácil, irmãos, nós nos acostumarmos com a honra humana. É muito fácil que por tal honra nós corrompamos nossos valores. Tenha cuidado com isso. Louvor humano, honra humana, você começa a corromper os seus valores. Os escribas não foi algo assim que foi acontecendo de uma vez. Eles foram observando como aquilo ali lhes projetavam politicamente, lhes projetavam socialmente. E isso dentro do contexto, usando o termo aqui, eclesiástico, enfim, dos seus dias. Os saduceus, por exemplo, eles tinham uma aliança política forte com Roma, eles não queriam nem que Roma deixasse de dominar. Porque era interessante para eles manterem o sacerdócio, era rentoso, era lucrativo, isso deixava eles sempre elevados diante da sociedade judaica. É muito fácil buscar mais a honra humana que a honra divina. É muito fácil. Cuidado, que as benesses humanas não ofusquem a benesse divina, que a honra proceda do Senhor e não de jogos ou esquemas. Porque você começa também, você vê os escribas aqui, porque aqui são grupos que existiam, né? Tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha os saduceus. Cada um comia a sua fatia ali do bolo, vamos dizer assim. Cada um estava preocupado com os seus interesses. Cada um estava preocupado com isso.
Por isso, então, se envolviam em jogos e esquemas que os corrompeu a cada dia, que visavam, claro, sempre o engrandecimento próprio. Toda honra, irmãos, somente ao Senhor, e que toda honra proceda unicamente do Senhor. Quando Deus quer honrar alguém, Ele honra, sem bajulação, sem esquemas, sem jogos, sem truques. Marcos capítulo 12, veja, o Senhor então mostra a capa dessa falsa religiosidade que encobria isso. Esse louvor e essa honra humanas era envolta em uma capa. Claro que isso não pode ser aberto. Se for aberto, todo mundo vai questionar, que é isso? Não, mas era encoberto. Era encoberto de uma forma muito maligna. A busca pelo louvor e a honra humanas levou os escribas à loucura de se valerem da fé para encobrir os seus escusos interesses. De forma hedionda, eles praticavam o inverso da verdadeira religião, mas dizendo-se praticantes da verdadeira religião. Tiago capítulo 1, abra comigo, Tiago capítulo 1. Os irmãos lembram o que é a verdadeira religião, não é? Tiago capítulo 1, olha o que está escrito. Verso 27. A verdadeira religião, de fato a religião pura, como diz Tiago, e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Veja, primeiro de tudo, a religião é para com o nosso Deus e Pai. Que beleza isso. Meu Deus, nosso Deus, meu Pai, nosso Pai, aquele a quem eu fui ensinado a orar, Pai nosso que estás nos céus. A verdadeira religião, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas eles estavam fazendo o inverso. Eles espoliavam as viúvas, mulheres vulneráveis dos seus dias, violando assim o amor ao próximo, e profanavam a oração, violando o amor a Deus. Agindo assim, eles transformaram o mais sublime meio de graça, a oração, a comunhão com Deus, para devorarem as viúvas, mulheres frágeis, vulneráveis naqueles dias. Eles se valiam da oração, da linguagem teológica, para acobertar a mentira, a corrupção, os ladrões que de fato existiam no seu peito, para espoliar, roubar a casa das viúvas. Eles roubavam orando, e orando eles roubavam. Veja Marcos capítulo 12, Jesus fala no verso 40, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar, fazem longas orações. Meu Deus, que coisa terrível. Que coisa terrível, os irmãos conseguem imaginar isso? Ou seja, eles como conhecedores da lei, eles tinham acesso a informações da lei, para ajudar nessa questão da herança, da viúva, como ficaria, e ali eles subtraíam um quinhão maior, se valiam de porcentagem maior, mas faziam tudo isso de forma espiritual, orando. Então os irmãos percebem aqui que a capa da falsa religiosidade, eles estão usando os dois maiores mandamentos, que é contemplado aqui na oração, amar a Deus. E o segundo qual é? Amar o próximo, no caso aqui, as viúvas serem protegidas. Eles estão usando os dois maiores mandamentos para encher os seus bolsos. Jesus fala que coisa terrível, por isso que em Mateus 23, por 7, 8 vezes, Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Não é diferente em nossos dias, lamentavelmente. Muitos, em nome da fé, expoliam o próximo. Ou seja, conseguem honra e louvor humanos para despudoradamente enriquecer as custas dos santos em nome da fé. É para Deus, e para os santos, e para o meu bolso. Jesus está dizendo isso.
Irmãos, Deus nos guarde da capa da falsa religiosidade. Que nossas orações visem de fato o amor, sempre o amor a Deus e o bem-estar do nosso próximo. Não seja a fé para nós, guarde bem isso, um balcão de negócio. E nem nossos irmãos potenciais clientes e consumidores. É muito fácil, irmãos. Eu posso manipular vocês aqui para o meu enriquecimento. Um líder tem poder de fazer isso. Os escribas fizeram isso. Os fariseus fizeram isso. Mas o Senhor está dizendo, cuidado. Isso pode acontecer com vocês, tenham cuidado, porque a gente começa a pensar em pessoas, pensar em números, pensar em reais. Depois está pensando até em dólar. Criptomoeda, né, hoje, né? É muito fácil, irmãos. Então, hoje, em nome da fé, são promovidas as mais absurdas atrocidades hoje, em nome da fé. Em nome da teologia. Não é para o bem dos irmãos, é para o bem da igreja. Mas por trás disso tudo, os escribas faziam longas orações. Orações longas, eles tinham conteúdo teológico para isso. Não é que a oração longa em si seja problema, não é que as vestes talares em si fossem problemas por si mesmas, mas sim a motivação que estava por trás disso. Era o quê? O enriquecimento. Era o quê? A busca da glória humana. Era o quê? A busca do louvor humano. Para concluirmos, veja, volta comigo, Marcos capítulo 12, verso 40, ele diz, os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Eu até anotei aqui, no meu sermão aqui, quando estava escrevendo, e eu lembrei disso, eu acho interessante. Deus está vendo. Deus está vendo. Tudo isso aí que nós estamos vendo, Deus está vendo muito mais. Parece clichê, porém é fato. Deus está vendo. 2 Samuel 11, esse texto é assustador, eu considero. Por duas razões. Primeiro, porque Deus, como diz o autor aos Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Segundo lugar, porque a gente fica vendo, a gente pensa que as coisas estão acontecendo e que não vai acontecer nada. Os escribas e fariseus viviam muito bem, status, primeiro lugar nas sinagogas, primeiro lugar nos banquetes, enriquecimento, honra e louvor. E as viúvas o quê? Depredadas, espoliadas, a igreja de Deus com a lã raspada e tolhida para a engorda daqueles que as utilizaram como predadores. Quando eu leio o texto de 2 Samuel capítulo 11, os irmãos, até o pastor Roth esteve trazendo um contexto aqui maravilhoso, nesse contexto Salmo 51, até falei com ele, aí voltava a pregar o Salmo 51, ele disse que foi só o contexto ali, né? Maravilhoso. E quando chega no verso 27, o texto diz assim, lembra tudo que aconteceu, o pastor caminhou com esse texto aqui no último domingo do mês de maio, tudo que Davi fez, negligência, está na guerra, olhou para a mulher, deitou com a mulher, enganou Urias, embriagou Urias, não é? Fez tudo. Davi foi na sequência de só a trança de alho, né? Como o pastor falou, né? Só o cordão. Foi indo. Usou a máquina, usou Joabe, colocou Urias na frente da batalha, morreram outras pessoas, morreu Urias, a mulher ficou grávida. E o negócio vai acontecendo, e você diz, meu Deus do céu, e vai acontecendo, e não vai acontecer nada. Aí o verso 27 nos traz uma nota impressionante. No final, na última frase diz, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Por essa razão, é muito bela a harmonia das Escrituras. No Salmo 51, Davi vai dizer,
pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus. Eles abusaram da fé, os escribas, e do próximo. O puritano Matthew Henry afirmou o seguinte: piedade dissimulada é iniquidade dobrada. Piedade dissimulada é iniquidade dobrada. Fecha aspas. Sendo assim, irmãos, passível de maior juízo e maior condenação. Marcos 12, verso 40, Jesus fala: sofrerão um juízo muito mais severo. O mestre também afirmou isso em outro lugar, que aquele que não conhecia a vontade de Deus, não se preparou, foi merecedor de poucos açoites, mas aquele que conhecia a vontade de Deus e não se preparou, foi merecedor de muitos açoites. Lucas 12, 47 e 48. Os açoites serão proporcionais ao conhecimento concedido, à teologia, ao domínio, aos títulos, ao nome, à fama. Paulo também foi preciso nisso, quando em Romanos capítulo 2, veja o apóstolo Paulo diz assim, em Romanos capítulo 2, versículo de número 3, Santo Apóstolo afirma da seguinte forma: tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazes as mesmas pensas que te livrarás do juízo de Deus. Saber muito e ensinar muito pode ser a ruína de muitos que não andam humildemente com o Senhor. Tiago 3:1, os mestres serão passíveis de maior juízo. Deus nos guarde, irmãos, de incorrermos nessa prática maligna, de usarmos a fé para os nossos próprios interesses, de manipularmos os irmãos para os nossos próprios interesses. Deus nos guarde, irmãos, da dissimulação, da capa da falsa religiosidade. Deus nos conceda sempre o temor e o tremor. É bom isso, sabe, irmãos? É bom ter mais cautela, é bom hesitar mais, é bom ter mais cuidado, pensar várias vezes antes de fazer alguma coisa. Porque o juízo será mais severo para aqueles que conheceram e para aqueles que conhecem mais. Então, os escribas, quem eram eles? Marcos 12, 38 a 40. Homens que buscavam louvor humano. Homens que buscavam a honra humana. Jesus denuncia. Homens que dissimuladamente acobertavam a maldade, acobertavam a malícia e o engano dos seus corações com a capa de religiosidade. Violavam o maior mandamento, deturpando a oração. Violavam o segundo maior mandamento, se beneficiando do próximo. Mas o Senhor diz que nada disso passará impune. Que o bom Deus nos ajude a buscarmos sempre a sua glória. Que o bom Deus nos guarde e guarde o nosso coração do afã pela honra humana. Que o bom Deus sempre nos conduza em veracidade, amando a Deus e amando o nosso próximo. E que o bom Deus seja glorificado em nossa salvação e não em uma provável condenação. Porque nós temos o conhecimento da verdade. E que o Senhor nos ajude para que possamos vivê-la, amando o Senhor e amando o nosso próximo, sem dissimulação e buscando a honra e a glória que pertence só a Ele. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelo Santo Evangelho. Nos livra, Senhor. Tem misericórdia. Nós somos tão inclinados, Senhor, à busca do louvor humano, da honra humana, enfim. Tem misericórdia, nos guarda. Não deixa que busquemos a honra procede do Senhor, que o Senhor é digno de honra e a quem o Senhor quer revestir, o Senhor assim o faz, não é honra aquele que de fato a busca, mas o Senhor é quem concede, faz todas as coisas. E isso para que depositemos, como cantamos hoje, os anciãos depositam as coroas prostradas aos teus pés. Eles eram coroados pelo Senhor, mas reconheciam que toda a glória pertence ao Senhor. Então nos ajuda e nos livra, não deixe de maneira nenhuma que no último dia sejamos contados com aqueles que enganaram e foram enganados. Pelo contrário,
que amemos o Senhor e vivamos uma piedade autêntica para a glória do teu nome, em Jesus Cristo. Amém.